Com o lançamento do live action de Branca de Neve, surge a oportunidade de explorarmos a história sob uma nova ótica, a perspectiva da Rainha Má. E se a verdadeira vilã não for quem realmente sempre imaginamos? Hoje vamos mergulhar nas camadas psicológicas desse personagem icônico e entender as raízes de sua inveja, obsessão e tragédia. E se a Rainha Má não fosse apenas uma vilã, mas uma mulher marcada por traumas e inseguranças? A história da Rainha Má sempre foi contada a partir da ótica de Branca de Neve. Mas será que já nos perguntamos o que realmente aconteceu com a madrasta para se comportar dessa maneira? Seja muito bem-vindo ao canal. Sou Augusto Goldoni, psicólogo e psicanalista, e hoje vamos analisar a trajetória dessa vilã icônica sobre a lente da psicanálise, com base no livro de Serena Valentino, chamado A Mais Bela de Todas, a história da Rainha Má. Nesse livro mergulhamos fundo na origem dessa personagem fascinante, explorando os eventos que moldaram sua trajetória desde a infância. A narrativa revela como uma mulher inicialmente bondosa e repleta de inseguranças foi gradativamente transformada em uma figura cruel e obcecada pela beleza. A história é contada sobre a perspectiva da própria rainha, permitindo que conheçamos os dilemas, dores e desafios que a levaram a trilhar esse caminho sombrio. Através do seu olhar, temos a oportunidade de conhecer um lado mais complexo e humano da vilã que tanto nos intriga. E a partir disso, vamos explorar as angústias emocionais da Rainha Má, seu narcisismo e sua busca desesperada por amor e aceitação. Prepare-se para uma análise profunda que pode nos ajudar a refletir sobre nossas próprias inseguranças e desafios emocionais e também entender como questões não resolvidas do passado podem influenciar nossas escolhas e comportamentos. Toda grande vilã um dia já foi uma criança suplicando por amor. A infância da Rainha Má foi marcada por uma profunda falta de afeto paterno e uma pressão estética insuportável que se tornou o alicerce de sua identidade fragilizada. Desde muito jovem, ela buscava desesperadamente a aprovação do pai, um homem emocionalmente distante, cuja atenção parecia ser conquistada apenas por meio de uma aparência impecável e comportamentos exemplares. Freud explica que nossas primeiras experiências de amor, ou a falta delas, desempenham um papel determinante na formação da personalidade, influenciando a maneira como buscamos validação e afeto ao longo da vida. No caso da rainha, a ausência de reconhecimento paterno gerou uma lacuna emocional que se transformou futuramente em uma busca incessante por aprovação externa. Esse vazio afetivo surgiu da crença de que sua beleza era a única moeda de troca para conquistar amor e aceitação das pessoas. Dessa forma, sua identidade passou a se construir em torno da aparência física, alimentando uma necessidade constante de ser admirada e desejada. Essa construção frágil da autoestima levou a desenvolver um medo paralisante do abandono e da exclusão, criando uma relação de dependência com a própria imagem refletida no espelho. Portanto, para a Rainha Má, o espelho se tornou o símbolo daquilo que ela nunca recebeu, a confirmação de que era digna de amor e atenção. Cada olhar para o reflexo no espelho era uma tentativa de preencher essa ausência emocional, mas a realidade cruel era que quanto mais ela buscava essa validação externa, mais profunda se tornava sua segurança interna. A psicanálise nos ensina que a idealização de uma autoimagem perfeita muitas vezes esconde feridas emocionais profundas. No caso da rainha, sua necessidade de se tornar a mais bela de todas revela, na verdade, uma luta desesperada contra a sensação de ser invisível e insuficiente, como ela se sentira na infância diante da figura do pai. Essa dinâmica ilustra que ao longo de sua vida adulta, qualquer ameaça a seu status de a mais bela despertava emoções intensas de insegurança, ciúmes e ressentimento. Então eu serei a mais bela. O espelho não reflete quem somos, mas quem tememos ser. Veja que a obsessão da rainha por sua imagem não é apenas uma questão de vaidade superficial, mas a expressão de um narcisismo fragilizado e profundamente enraizado em suas inseguranças emocionais.
Desde sua juventude, a rainha foi ensinada a acreditar que sua aparência era seu maior trunfo e, com o tempo, essa crença se tornou uma prisão psicológica. A necessidade de ser admirada não era apenas uma questão de orgulho, mas uma tentativa desesperada de preencher um vazio emocional que se instalou desde sua infância, marcado pela falta de amor e reconhecimento. Na psicanálise, o narcisismo patológico é entendido como uma tentativa de sustentar uma autoimagem idealizada para evitar o confronto com aspectos internos dolorosos e incertos. O espelho, nesse contexto, torna-se um objeto simbólico dessa dinâmica. Ele não reflete quem a rainha realmente é, mas sim quem ela acredita que precisa se tornar para ser aceita e valorizada. Esse desejo incessante de validação externa impede o desenvolvimento de uma identidade sólida e autêntica. Em vez de desenvolver um senso de valor próprio, fundamentado em suas qualidades intrínsecas, a rainha se perde em uma busca incessante por perfeição estética, onde qualquer imperfeição é percebida como uma ameaça à sua existência emocional. Essa fragilidade a torna extremamente vulnerável ao olhar do outro, dependendo da aprovação alheia para se sentir relevante. A obsessão da rainha pela beleza também pode ser vista como uma fuga de sua própria humanidade. O desejo de ser a mais bela de todas vai além de uma simples vaidade. É uma tentativa de manter uma ilusão de controle sobre algo que é progressivo e inexorável, ou seja, o tempo, o envelhecimento e a perda de status. Jacques Lacan, em sua teoria do estádio do espelho, explica que o desenvolvimento da identidade passa pela relação com o olhar do outro. A rainha construiu sua identidade na dependência desse olhar externo, tornando-se prisioneira de sua própria autoimagem projetada. Com o tempo, essa obsessão gera uma desconexão com o seu eu real. A rainha deixa de enxergar suas verdadeiras qualidades e se torna uma sombra de quem poderia ser, aprisionada em uma busca interminável por uma perfeição inalcançável. O que antes já foi um meio de alcançar as facilidades sociais se transforma em uma fonte constante de angústia e insatisfação, levando-a a atos extremos para sustentar sua imagem, que aos seus próprios olhos jamais será suficiente. Esse ciclo de autossabotagem e dependência do olhar externo nos mostra como o narcisismo pode levar à alienação do próprio ser, resultando em uma vida superficial, onde a essência é sacrificada em nome da aparência. E assim, a rainha se distancia cada vez mais de quem ela realmente é, tornando-se refém de sua própria obsessão, uma armadilha da qual ela mesma não consegue mais escapar. A inveja nasce onde falta amor próprio. A inveja da rainha má por Branca de Neve vai muito além da beleza física. No fundo, ela inveja aquilo que acredita ter perdido para sempre, ou seja, a juventude, a inocência e a liberdade de viver sem o peso das expectativas sociais. Enquanto Branca de Neve representa o frescor da juventude, a rainha se vê aprisionada em uma realidade marcada pela insegurança e pelo medo de ser substituída. Na psicanálise, Jacques Lacan ensina que o desejo surge da falta, isto é, desejamos aquilo que nos falta ou que acreditamos ter perdido. A rainha não deseja apenas ser bela, ela deseja voltar a sentir-se desejada, amada e reconhecida como talvez nunca tenha se sentido de fato. A presença de Branca é um lembrete constante daquilo que ela não pode mais ter, despertando sentimentos profundos de inadequação e inferioridade. A inveja, portanto, não é apenas uma questão de identidade, mas um sintoma de uma fragilidade construída sobre a necessidade de se manter no topo a qualquer custo. O medo de ser superada por alguém mais jovem faz com que a rainha projete em Branca de Neve suas próprias frustrações. Cada olhar para a jovem princesa é um reflexo da dor de ver sua própria juventude se esvaindo, de sentir-se menos relevante e cada vez mais esquecida. Freud nos explica que a inveja surge quando não conseguimos lidar com a frustração de não possuirmos algo que desejamos intensamente. No caso da rainha, essa frustração se manifesta na necessidade de controle absoluto. Ela tenta controlar a imagem que projeta, a percepção das pessoas ao seu redor e principalmente o destino de Branca de Neve. Assim, o ato de buscar eliminar a jovem princesa simboliza, na verdade, o desejo inconsciente de eliminar sua própria sensação de insuficiência e de reencontrar a segurança perdida. A obsessão da rainha por ser a mais bela de todas é, na verdade, uma tentativa de preencher o vazio existencial que se instalou em sua vida. O espelho se torna seu maior juiz,
refletindo não apenas a aparência, mas também a sua insegurança. Cada vez que o espelho confirma que Branca de Neve é a mais bela de todas, ele reabre a ferida narcísica da rainha, lembrando-a de que sua beleza e, consequentemente, seu valor são efêmeros. A inveja, nesse sentido, revela um ciclo destrutivo onde a rainha se afasta cada vez mais de sua essência, transformando-se em uma figura obcecada e fria, incapaz de enxergar que a verdadeira beleza está na liberdade de ser quem realmente se é. O medo de ser superada, em vez de servir como impulso para encontrar valor além das aparências, a aprisiona em uma busca incessante por validação que jamais será suficiente para preencher o vazio interno que carrega. Na vida real, essa história nos ensina que a inveja surge quando não reconhecemos nossa própria singularidade e começamos a medir nosso valor com base na comparação com os outros. A rainha representa um arquétipo moderno de pessoas que vivem escravas da opinião alheia, buscando constantemente validação, sem perceber que a verdadeira liberdade vem de dentro, do autoconhecimento e das virtudes encontradas ao longo de seu percurso. Quem você escuta pode definir quem você se torna. A presença das 3 bruxas na história da Rainha Má é muito mais do que um elemento de fantasia. Elas representam simbolicamente as vozes internas de autossabotagem que alimentam o medo, distorcem a realidade e reforçam as limitações. Essas bruxas sussurram constantemente em seu ouvido, plantando dúvidas e incentivando escolhas destrutivas que acabam levando a rainha a um caminho sem volta de obsessão e sofrimento. Na psicanálise, entendemos que as decisões que tomamos na vida adulta são muitas vezes influenciadas por experiências passadas e são internalizadas desde a infância. As bruxas, portanto, podem ser vistas como a personificação das feridas emocionais da rainha, aquelas vozes críticas internas que se originaram de rejeições, comparações e pressões impostas a ela ao longo de sua vida. A rainha, fragilizada pela necessidade de ser amada e reconhecida, encontra nessas figuras uma espécie de guia distorcido que a leva a tomar decisões que apenas intensificam sua dor. As 3 bruxas alimentam suas inseguranças ao promover a ideia de que sua beleza é sua única moeda de valor. Elas encorajam sua obsessão pela aparência, buscando soluções extremas e promovendo um ciclo de autossabotagem, onde cada nova tentativa de alcançar a perfeição a deixa ainda mais distante de sua essência verdadeira. Assim, a rainha acaba se tornando refém de suas próprias escolhas, incapaz de distinguir entre sua vontade real e os impulsos destrutivos que a conduzem. Segundo Freud, o inconsciente guarda memórias reprimidas e traumas não resolvidos que, sem percebermos, influenciam nosso comportamento e nossas decisões. No caso da rainha, as bruxas funcionam como esse sabotador inconsciente, repleto de opiniões distorcidas, medos do fracasso e sentimentos de inadequação. Eles representam a voz interna que nos faz duvidar de nossas capacidades, que nos impedem de considerar nossos próprios méritos e que nos empurra para comparações constantes com os outros. Outro ponto relevante da psicanálise, segundo Lacan, é a ideia de que o desejo humano é moldado pelo desejo do outro. As bruxas reforçam esse conceito ao convencerem a rainha de que ela só será feliz se for considerada a mais bela, levando-a a buscar uma validação que nunca será suficiente. A necessidade de ser admirada se transforma em um desejo inatingível alimentado pela manipulação e pelo medo de ser esquecida. Assim, a presença das bruxas na narrativa reflete a dificuldade que muitas pessoas enfrentam ao lidar com suas inseguranças e traumas. Quantas vezes nos deixamos levar por pensamentos autodestrutivos, acreditando que não somos bons o suficiente, que não merecemos sucesso, ou então que precisamos ser perfeitos para sermos aceitos? A rainha, manipulada pelas palavras dessas vozes internas, perde-se em um labirinto de dúvidas e ressentimentos, afastando-se cada vez mais de sua verdadeira identidade. Contudo, a história da rainha também nos traz um alerta importante. Enquanto dermos ouvidos às vozes da autossabotagem, permaneceremos presos a padrões destrutivos. A libertação só acontece quando confrontamos essas crenças, questionamos suas origens e aprendemos a ressignificar nossos medos. A rainha, ao ceder ao poder das bruxas, nos mostra que o verdadeiro perigo não está apenas no mundo externo, mas nas batalhas internas que travamos todos os dias. No fim, essa reflexão nos ensina que devemos ter cuidado com as influências que escolhemos ouvir,
sejam elas externas ou internas. Ao invés de ceder ao medo e à insegurança, precisamos fortalecer nossa autoestima e confiança em nossas capacidades. Devemos aprender a reconhecer que o valor de uma pessoa vai muito além da aparência ou da aprovação dos outros. O verdadeiro castigo da rainha não foi a queda, mas a solidão que ela mesma criou. A história da Rainha Má nos ensina uma dura lição sobre os perigos da obsessão e da comparação constante com os outros. Sua busca incessante por reconhecimento e validação a levou a um caminho de autodestruição, onde sua maior derrota não foi ser superada por Branca de Neve, mas sim ter se perdido de si mesma ao longo desse processo. Freud nos mostra que quando o ego é moldado a partir da dependência de validações externas, criamos uma estrutura psíquica frágil e incapaz de lidar com as frustrações e mudanças inevitáveis da vida. A rainha, ao construir sua identidade baseada exclusivamente na aparência e status, tornou-se prisioneira de uma ilusão. Ela acreditava que ao eliminar Branca de Neve conseguiria recuperar a segurança que nunca teve, mas a realidade era que o problema nunca esteve na jovem princesa e sim dentro dela mesma. A tragédia da rainha é um reflexo de uma realidade muito comum, a de pessoas que vivem para corresponder às expectativas externas, esquecendo-se de quem realmente são. Ela investiu todas suas energias em uma batalha contra o tempo e a juventude alheia, tentando preservar uma posição de poder que na verdade era insustentável. A inveja e a obsessão pela beleza se tornaram suas únicas companhias, isolando-a cada vez mais da possibilidade real de experimentar o amor genuíno e uma conexão humana verdadeira. Na psicanálise entendemos que o processo de individuação, conforme descrito por Carl Jung, envolve a necessidade de integrar todas as partes do nosso ser, inclusive sombras e imperfeições. No entanto, a rainha rejeita qualquer sinal de vulnerabilidade, acreditando que precisa manter a máscara da perfeição a todo custo. Essa negação de sua humanidade a impede de alcançar a redenção, aprisionando-a em um ciclo contínuo de culpa e arrependimento, do qual parece impossível escapar. A etapa trágica de sua jornada acontece quando ela percebe que, apesar de todo o seu poder e influência, está completamente sozinha. O espelho, antes seu maior aliado, torna-se seu pior inimigo, refletindo não apenas sua imagem, mas também a verdade incômoda de que a beleza é passageira e que sua obsessão a tornou uma refém de si mesma. Porém, toda tragédia carrega consigo a possibilidade de redenção. O confronto final da rainha com sua própria imagem é o convite para uma reflexão profunda. E se ao invés de lutar contra a passagem do tempo, ela tivesse investido em construir relações verdadeiras e uma autoestima sólida? Esse questionamento também se aplica à nossa realidade atual, onde a busca por padrões inalcançáveis de beleza e sucesso, impulsionada pela comparação massiva nas redes sociais, pode nos afastar de quem realmente somos. A exposição constante a vidas aparentemente perfeitas pode gerar insegurança, ansiedade e uma sensação de insuficiência, reforçando a necessidade de validação externa e enfraquecendo nossa autoestima. A rainha representa aquela voz interna que muitas vezes nos diz que não somos bons o suficiente, gerando uma necessidade de nos comparar com os outros para medir nosso valor. Mas sua história nos ensina que essa jornada de autocomparação e perfeccionismo leva inevitavelmente à solidão e à insatisfação permanente. O verdadeiro aprendizado é aceitar nossas faltas e imperfeições, valorizar nossa essência e compreender que nosso valor vai muito além da estética. Assim como a rainha, muitas pessoas enfrentam batalhas internas contra a autoaceitação, tentando preencher vazios emocionais com conquistas superficiais. No entanto, a verdadeira cura acontece quando reconhecemos nossas vulnerabilidades e nos permitimos construir uma identidade baseada em nossas vivências e aprendizados e não apenas na aparência. Metaforicamente, a tragédia da Rainha Má funciona como um espelho de nossas próprias inseguranças, revelando que ao abraçarmos nossa verdadeira identidade, podemos romper com padrões autodestrutivos, evitar a repetição dos mesmos erros e assim trilhar o caminho da verdadeira redenção e crescimento pessoal. A Rainha Má nos ensina que para vencer a inveja é preciso primeiro se aceitar. Se você gostou dessa análise profunda, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também ama psicologia e contos de fada. E lembre-se, compreender questões emocionais profundas é essencial para uma vida mais equilibrada.
Se você precisar de ajuda, agende uma consulta comigo. A terapia é o primeiro passo para transformar a sua história. Para finalizar, quero te contar uma novidade em primeira mão. Essa análise faz parte de uma série especial sobre os vilões mais icônicos dos contos de fadas. E há rumores de que o próximo live action poderá ser sobre a Rapunzel. Qual vilão você gostaria que eu analisasse a seguir? Deixe suas sugestões nos comentários e participe dessa jornada de descobertas emocionais. Até breve!